Fala aí, galera do Pega a Visão. Eu sou o professor Danilo de Geografia e hoje a gente vai falar do coronavírus no contexto de globalização, ou falar da globalização num contexto de coronavírus. Pega a visão, não vai se perder, não vai se perder, não vai se perder, não. Ei, pega a visão. Começando, a gente tem que entender o que vem a ser essa tal globalização. Quando a gente fala de globalização, se termina no termo ação, a gente está falando de um processo. O que vem a ser esse processo? A gente fala de uma internacionalização total do capitalismo. Então a globalização que nós vivemos hoje, ela é uma globalização do capitalismo. A partir do momento que o capitalismo começa a se espalhar pelo mundo, esse mundo está se globalizando dentro dessa lógica. Quando nós falamos de internacionalização, lembra logo o quê? Pandemia. A pandemia é uma epidemia que ela está o quê? À escala mundial. Então a epidemia, quando se alastra pelo mundo inteiro, ela é caracterizada aqui como uma pandemia. E seria a pandemia do Covid-19, o vulgo coronavírus. Com a globalização que favoreceu que esse vírus se espalhasse pelo mundo inteiro. O coronavírus começa ali na cidade de Wuhan, na China, e depois ele começa a se espalhar, vai para a Europa, da Europa vai para os Estados Unidos e começa a se espalhar pelo mundo inteiro. E ele começa primeiramente por onde? Pelos países desenvolvidos. A China não é, mas a China é um lugar que tem grandes fluxos de pessoas e grandes fluxos de mercadorias, hoje é o principal fluxo comercial do mundo. Então a Europa vai ser o primeiro continente desenvolvido a ser afetado. Posteriormente, os Estados Unidos, até que chega no Brasil. Cabe a gente entender que a globalização ela não é um processo que começa agora. Ela é um termo recente, vem ali dos anos 80, fala assim, o mundo está se globalizando. Mas ele é um processo bem mais antigo. É um processo que a gente fala que sua gênese, assim, nem pensar no início, mas quando a gente começa a olhar o mundo e falar que ele está se globalizando, a gente está pensando na história ocidental a partir das grandes navegações. A partir do momento quando os portugueses, os espanhóis, os holandeses se lançam ao mar e a partir disso descobrem, muito entre aspas, melhor, invadem outras terras e começam a levar valores europeus, levar práticas comerciais europeias, fazer trocas, por mais que essas trocas sejam totalmente desiguais, fazer o processo de escravidão que você vai capturar negros do continente africano e levar eles forçadamente para outro continente, e aí você está tendo uma troca de cultura, você está tendo uma troca comercial, você está tendo tudo isso. Isso é a gênese da globalização. E a globalização só tem como ocorrer devido ao quê? O avanço das técnicas, principalmente das técnicas de transporte e as de comunicação. No caso de se espalhar pelo mundo, essencialmente as técnicas de transporte. Vamos pensar que um barco viking não possuía condições técnicas de atravessar um oceano inteiro. Por mais que alguns relatos dizem que os vikings conseguiram chegar na América do Norte, mas não é nada muito assim relevante, não chegou em larga escala. Quem consegue chegar na América? Os portugueses, os espanhóis, posteriormente os franceses, os holandeses e depois os ingleses. E nada mais do que os meios de transporte hoje em dia que vão o quê? Espalhar o vírus pelo mundo. O cara que foi lá para a China, o cara que foi para os Estados Unidos, só pensar que na comitiva presidencial do Bolsonaro, ele foi lá nos Estados Unidos puxar o saco do Trump. O que aconteceu? Ele voltou, 23 pessoas da sua comitiva infectadas com o coronavírus e possivelmente contaminaram dezenas de outras pessoas. Foi a população rica que fez o vírus circular livremente pelo mundo, inclusive trazendo ela para o Brasil. E nisso se instaura uma contradição absurda da globalização. Os ricos são os responsáveis por fazer o vírus circular pelo mundo inteiro, mas ao mesmo tempo a população que vai morrer em sua maioria pelo vírus é quem? A população mais pobre, pois essa não tem acesso a uma saúde de qualidade. Isso é a própria característica da globalização, essa contradição, onde os ricos circulam livremente, ao mesmo tempo esses ricos levaram a doença para diversos lugares e os pobres que não têm acesso a serviços de qualidade acabam sendo vítimas de toda essa globalização do coronavírus. Quando a gente fala do avanço dos meios das técnicas, dos meios de transporte, dos meios de comunicação, a gente está falando de uma coisa chamada compressão do espaço-tempo, da percepção que esse mundo é muito maior justamente porque a Terra reduziu de tamanho. É aquela musiquinha, Antes o mundo era pequeno porque a Terra é muito grande. Hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. A minha visão de mundo aumentou porque minhas técnicas me possibilitaram me deslocar ou conhecer esse mundo. E aí eu tenho a percepção que esse planeta é muito menor do que ele é. Antes disso, vamos pensar a peste bubônica. Ela ficou praticamente concentrada no continente europeu. Ela não teve uma capacidade de se deslocar pelo mundo inteiro. Claro que ela foi para outros continentes também, mas ela não teve uma capacidade de destroçar outros continentes, como é o caso do coronavírus. O mundo não era tão conectado naquele contexto. Hoje em dia o mundo é muito
mais conectado. Esse mundo é muito maior porque a nossa Terra é muito menor, e numa Terra muito menor, um vírus consegue se espalhar rapidamente. Cabe destacar que a globalização tem algumas características. Por exemplo, a gente pode dividir numa globalização política e econômica, que envolvam as empresas multinacionais que espalham suas mercadorias pelo mundo, espalham suas empresas. Os blocos econômicos podem ser considerados também uma característica marcante desse processo de globalização. A gente vê que os países tendem a ficar cada vez mais integrados. Isso é uma tendência, isso não é uma regra. A gente vai ver que a Inglaterra, por exemplo, está rompendo com a União Europeia. E algo marcante no contexto de hoje é pensar como as organizações internacionais vêm funcionando nesse período de coronavírus. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela só existe devido à globalização, porque os meios de comunicação facilitam que as pessoas possam se comunicar de todos os lugares do mundo. Hoje rolou o quê? Uma reunião entre os ministros da saúde de diversos países do mundo e alguns presidentes convidados, como o Macron, a Angela Merkel, o Xi Jinping na China. Todos eles participaram dessa reunião via o quê? Via internet. Isso é globalização. Claro que eles tiveram que se reunir via internet porque a gente está vivendo um período de isolamento social. Então as pessoas estão impossibilitadas de se deslocar. Isso também é uma contradição própria da globalização. A globalização facilitou a circulação do vírus e o próprio vírus agora impede a circulação das pessoas. A OMS, ela vai ter um papel muito importante. Ela vai ditar orientações para vários países do mundo, justamente no combate, vendo as experiências que deram certas em algum lugar, vendo as experiências que deram errado em outro lugar, juntando esforços na produção de uma vacina, na busca por um tratamento mais efetivo. Então fica muito marcado o que vem a ser o papel da globalização. Ao mesmo tempo que ela pode ser perversa e levar problemas para o mundo inteiro, ela mesma acaba sendo a solução para o problema que ela criou. Então a globalização ela tem uma tensão dialética acontecendo dentro dela, ao mesmo tempo sendo possibilidades de coisas boas, mas ao mesmo tempo ela vai gerando coisas ruins. Então a globalização é um processo que está sempre em disputa. Ele é um processo capitalista, então ele vive da contradição, e dentro dessas contradições você cria novas o quê? Possibilidades. Podemos pegar exemplos dessas contradições. Por exemplo, a globalização permite uma rede de solidariedade de pessoas. Já viu que quando alguém perde um cachorro e aí divulga no Facebook, divulga no Instagram, divulga no Twitter foto do cachorro, todo mundo vai compartilhando e acaba encontrando o animal? Ou quando tem uma criança desaparecida, começa a divulgar em diversas redes sociais, no WhatsApp. Então a gente consegue fazer rede de solidariedade, juntar dinheiro para a operação de alguém, fazer uma vaquinha. Isso a globalização permite que aconteça. Mas ao mesmo tempo, a globalização permite o quê? Uma disseminação enorme de fake news. Sabemos que a eleição de 2018 no Brasil, ela foi praticamente definida por uma massificação de fake news, sobre kit gay na internet, todas essas coisas que foram inventadas propositalmente para enganar o eleitor brasileiro. E mesmo nesse período de pandemia, não existe respeito. Se espalhou um fake news sobre os caixões estavam com pedras dentro, e aí pessoas abrindo os caixões, se contaminando, se aproveitando do desespero das pessoas. Claro que a responsável por isso está respondendo legalmente, mas isso é uma exceção de responder legalmente. A maior parte das pessoas que produzem fake news, que estão possivelmente aí no governo, elas não são punidas por enquanto por isso e continuam produzindo e produzindo novos fake news a todo momento. Agora, sobre essa questão da cloroquina, comprovadamente, diversas pesquisas mostrando que ela é ineficaz no tratamento do coronavírus. E ao mesmo tempo você tem um estímulo em massa ao consumo, divulgando diversas notícias falsas, diversas pesquisas suspeitas que não têm respaldo da comunidade científica internacional. A gente pode pensar mais uma contradição dessa globalização, justamente essa diferença de como um país rico e um país pobre fica combatendo o vírus. Pegando países africanos que não têm nem respiradores para sua população, a tendência é que você tenha uma morte em massa de pessoas nesses países. Em contrapartida, o governo americano está usando todo o seu recurso financeiro, inclusive para roubar respiradores de outros países que estão transportando em navios, em aviões, embarreram o navio, pensando numa lógica do individualismo nacionalista. E nessa época de coronavírus, esses movimentos nacionalistas estão se aproveitando do momento para colocar suas pautas, que não são pautas de se proteger do coronavírus, são pautas de aversão ao estrangeiro, de aversão ao dito globalismo, como eles definiram, algo que, entre aspas, não existe. Existe um processo de globalização que é do próprio capitalismo, e esses defensores do capitalismo são contra a globalização. Então a gente vive esse período de individualismo geopolítico, uma doutrina da Trump que a gente pode falar. O fluxo entre os países vem diminuindo bastante.
Então o coronavírus impediu isso, a gente vê essa fragmentação dos blocos econômicos, o Reino Unido foi embora justamente para impedir a circulação de pessoas do Tratado de Schengen, não vão mais circular em direção à Inglaterra, agora vão ficar restritos aos outros países, de cada vez mais esse mundo que parecia estar mais conectado, mais integrado, ao mesmo tempo de ver nesse momento de crise uma resposta ao fechamento das fronteiras no mundo. Mas o fechamento dessas fronteiras apenas para quem? A população mais pobre, não para a população mais rica e muito menos para o vírus que circulou pelo mundo inteiro. Valeu, galera, até a próxima!